Gente, uma boa noite, tudo bem? Mais uma live nossa aí, certo? E hoje nós vamos falar de materiais, como você escolher o seu material de GEPON. O que acontece? Muita gente não sabe como escolher, né? Porque realmente é uma dificuldade, né? São muitos materiais, né, que te oferecem e nisso você acaba, assim, vamos dizer, escolhendo o material que realmente é necessário para você. Então, na sua rede GEPON, como é que é uma infraestrutura de rede GEPON, certo? Nós vamos aqui agora descrever isso aqui, né? Você começa primeiro, né? Todo o GEPON, você começa primeiro com a OLT. OLT é o equipamento emissor do feixe de luz, né? Vamos dizer assim, é o equipamento que tem a maior capacidade, né, de iluminar toda a sua rede. Esse equipamento serve para isso. Esse equipamento, ele simplesmente, vai, lógico, além de gerenciar muitas situações, né, ele vai emitir o feixe de luz que vai acabar linkando você com o seu cliente, certo? Então, depois desse equipamento, nós saímos para um DIO, né, que é um equipamento distribuidor interno óptico. Esse é um equipamento passivo, beleza? Certo? Por quê? Porque esse equipamento não tem energização nenhuma. Esse equipamento só chega os cabos de fibra nele, certo? As fibras ópticas. Só chegam os cabos ópticos nesse equipamento, certo? Que ele é diretamente ligado aqui, né, à OLT. Começamos nossa infraestrutura. Nós temos aqui a OLT, que é um equipamento assim, ativo da rede, porque no GEPON nós só temos 2 equipamentos ativos, mas no final eu vou falar qual o outro, né? E daqui para frente nós só temos equipamentos passivos na rede, beleza? Nós temos aqui a nossa infraestrutura, né? O nosso, vamos dizer assim, backbone, né? Que depois aqui na frente nós fazemos a nossa splintagem. O que é um splinter? Um splinter é um equipamento, um divisor do feixe de luz, nada mais, nada menos de divisor. É um divisor do feixe de luz. Esse equipamento aqui é o splinter. Só divide passivamente o feixe de luz, né? Eu tenho aqui no splinter, eu tenho como se fosse um espelho aqui, que ele vai dividir esse feixe de luz. Vai receber esse feixe de luz aqui e vai dividir esse feixe de luz aqui, que pode ser de 1 para 8 ou 1 para 16. Nas situações de GEPON. Porque nós temos outras splintagens, mas como nós estamos falando de GEPON, os usuais são essas divisões aqui, certo? Depois do splinter, que nós temos 2 níveis de splinter, né? Nós temos 2 níveis de divisão. Esse é o primeiro nível, né, que é o splinter primário, e nós temos também, depois disso, né, as divisões de fibras com os splinters secundários. Eles estão no equipamento chamado CTO, que é uma caixa onde vai alojar esse splinter do segundo nível, certo? Que vai, daqui eu vou sair os clientes, certo? Mais tarde vai falar dessa parte aqui do cliente. Você entendeu? Então, esse splinter que está aqui, ó, que está iluminando aqui, ele pode ser de 1 para 16 ou de 1 para 8. Esse splinter ilumina essa CTO, certo? Daqui para frente eu saio da CTO, eu saio um cabo chamado drop, que esse drop aqui é a camada de acesso. Isso aqui eu vou atender o meu cliente, certo? Então esse drop aqui eu vou atender o meu cliente, beleza? Então isso aqui, gente, é mais ou menos um rabisco, vamos dizer assim, de uma infraestrutura GEPON, certo? Como eu vou tratar de equipamentos, então nós temos de equipamento, nós temos a OLT, nós temos o DIO, nós temos os cabos, nós temos os splinters de primeiro nível, certo? Nós temos outro cabeamento e os splinters de segundo nível na CTO. Daqui para frente eu tenho a sua rede de acesso, que é um cabo drop ligado à CTO, que vai até a casa do cliente ligado a uma ONU, certo? A ONU está aqui no cliente. A ONU está aqui no cliente. Beleza? Então, essa é a nossa infraestrutura hoje que nós usamos para trabalhar com GEPON. Certo? Mas, Gilvêncio, nós vamos falar dos equipamentos? Vamos. Vamos agora começar a detalhar os equipamentos.
eu quis mostrar qual a infraestrutura para que todos tenham assim a noção, né? Porque de repente tem muita gente que está me assistindo e não tem a noção de como a infraestrutura óptica, né, de GPON. Então, essa é a infraestrutura GPON, certo? Que é a mesma coisa de FTTH. Se você vê aí GPON e FTTH são as mesmas coisas, né? Então, essa é a infraestrutura. Joia? Primeiro, agora nós vamos começar a falar da OLT, tá bom? Uma OLT começa você escolhendo o chassi dela, né? Porque nós temos chassis de 4 slots até 16 slots. Isso vai me dizer a quantidade, né, de placas que você pode ter, tá bom? Então a quantidade de placas que você pode ter aqui são esses slots que vão me dar. Cada um slot desse eu posso colocar uma placa, né? Cada um slot, viu? Eu posso colocar de uma placa de 1 para 8 ou 1 para 16 PON. Cada placa dessa tem essa capacidade de 8 PONs até 16 PONs. Cada PON dessa, ela atende 128, vamos dizer, num lado assim bem entendível, né? Cada PON dessa aqui atende 128 clientes. Então, o que eu vou precisar para fazer essa escolha? Eu vou precisar do meu projeto. O meu projeto é para quantos clientes? Para 1.000 clientes? Para 800? Para 2.000? Para 3.000? Então é isso que vai fazer com que eu escolha a minha OLT e a minha quantidade de PONs, certo? Então, se você só fazer um cálculozinho muito básico, né? Pega cada placa dessa, ela tem 8 ou 16 PONs, multiplica por 128, você vai ter a quantidade dos seus clientes. A quantidade de atendimentos que você pode fazer com aquela OLT. Qual a potência de uma OLT? Né? Uma OLT GPON. 2,25, né? E 1,25 de AP. 2,25 de DAO e 1,25 de AP. Certo? Isso, todas as OLTs GPON, né? Todas as portas PON que trabalham com a infraestrutura, com a tecnologia GPON, vai estar nessa velocidade aqui. Certo? Nós temos esse link aqui. Então, o que você vai fazer é escolher se é 8 ou se é 16. Tá? Cabendo em cada PON dessa 128 clientes. Joia? Então, uma coisa muito também interessante na hora da escolha da sua LT é a potência do sinal do feixe de luz dela. Né? Que, por exemplo, nós temos C+, que está em 32 dB, e os mais usuais hoje, o C++, que está em 35 dB. Isso aqui, gente, é muito importante, né, por conta de uma questão melhor de sinal você tem no cliente. Então, quanto melhor o sinal, que você tiver melhor sinal, melhor vai ser. Melhor potência do sinal, melhor vai ser na hora de você atender o seu cliente. Então, essas são as características que eu acho interessantes você avaliar na escolha do OLT. Porque nós não estamos falando de marca. Os slots, quantos slots você quer, isso você vai olhar de projeto. Quantas PONs você vai querer em cada placa dessa que vai ficar alojada no slot. Certo? Depois eu vou mostrar para vocês, aqui mais à frente eu vou exemplificar isso aqui para vocês. Né? E isso aí, vezes a quantidade de clientes, vezes a quantidade de PONs, você vai ter a quantidade de clientes. Então, interessantíssimo você avaliar se você vai precisar de um OLT C++ ou de um OLT C++. Beleza? Então, nessa parte, nós avaliamos slot, PON e potência do sinal. Tá já? Vamos para frente? Porque agora nós começamos com os equipamentos passivos da rede, certo? Então, nós vamos falar do DIO, que é nada mais, nada menos distribuidor interno óptico. É onde você vai chegar com as suas fibras, certo? Ele vai chegar com as suas fibras, né? O cabo óptico, né? Que é o cabo de FO, certo? Nós vamos ter os conectores, que assim por si vão ser conectorizados com as fibras, certo?
Esse equipamento é nada mais, nada menos, onde nós vamos receber as fibras que estão vindo da rua. Cheguei na frente dele aqui, coloquei um pet cord, certo? E liguei ela com a OLT, tá bom? Então esse equipamento é já um equipamento passivo, que recebe a fibra, ele não tem energia nenhuma, certo? Que eu posso ligar ele na OLT. E vai sair um cabo, né? Eu vou ligar ele na OLT. Joia? Como é que você vai escolher esse DIO? É interessante que você veja primeiro a quantidade de fibras que você tem e a quantidade de fibras que o seu DIO deve atender. Por exemplo, eu tenho 4 cabos de 12 FO. Tem que atender, no mínimo, aí 48 FO no seu DIO para que atenda todos os seus cabos. Ou mais, né? Então, ou mais do que isso. Escolha um material de uma boa qualidade. Isso é muito interessante. Um material que tem uma ferragem boa, né? Porque ele é basicamente constituído disso, né? Então, é um material com essa qualidade que tenha os conectores de fácil acesso. Isso é muito bom. Onde você tenha também bandejas assim robustas e com espaço para você fazer a manobra das fibras lá dentro. Certo? Isso é muito interessante. Porque você pega um DIO desse, que tem as bandejas apertadas, é muito difícil para você fazer fusão, né? Então que tenha um espaço físico bom para se trabalhar. Porque isso aí, com certeza, vai ajudar na atenuação do seu feixe de luz. Tá? Então preste muita atenção com isso aqui. São coisas básicas, mas se você não prestar atenção nisso, pode dificultar muito a sua instalação, né? E, consequentemente, o seu sinal lá na frente não vai ser tão bom assim. Tá joia? Então preste muita atenção nisso. Então, é um equipamento muito simples. Quais são as características? Tem que atender a quantidade de fibras suas, a ferragem que ela é constituída, tem que ser uma ferragem boa, tem que ser um aço bom, você entendeu? Dentro ele tem que ter bandejas e espaço para a manobra das fibras. Pronto. Esse é o DIO ideal, viu? Tá joia? Bem, aqui agora nós vamos falar dos cabos ópticos. Para GPON, os mais usuais são esses aqui. Um cabo AS, é um cabo autossustentado, né? Que nós podemos ter a quantidade de fibras de 12, 24, 36, né? E aí por diante. Você vai escolher isso de acordo com a quantidade de FO que você precisa, né? Os vãos. O que é vão, gente? Vão é o espaço que ele pode ficar autossustentado, né? Com uma qualidade de flecha que seja assim, uma qualidade boa, que o cabo não esteja, vamos dizer, barrigando, né? O cabo tem que ficar esticadinho, ele não pode ficar fazendo uma flecha grande, não. Então nós temos os vãos aí mais usuais, o vão de 80 e o vão de 120. Acima disso aí, existem vãos maiores, por fibras que vãos maiores, existem. Mas esses são os mais usuais, certo? Aqui agora nós temos o cabo ASU, que esse cabo ASU é um cabo autossustentado de um único tubo Lucy dentro. Qual a diferença dele do cabo AS para o cabo ASU? O cabo ASU, eu vou ter um único tubo Lucy que leva todas as fibras dentro, né? Então, ele é um cabo de menor capacidade em fibras do que o cabo AS, porque é um cabo de 12 ou de no máximo 24, né? Aí, dependendo da marca, certo? Com os vãos também de 80. Ele não é feito para vão de 120. Me passaram aqui algumas características de 6 FO também, o cabo ASU. Gente, qual a diferença desses dois cabos? Né? É só questão de manuseio, certo? Que um é muito mais flexível do que o outro, certo? Questão de manuseio e de quantidade de fibras. Beleza? Eu tenho aqui um cabo figura 8. Qual que é a diferença desse cabo para os outros dois aqui? Esses dois aqui são autossustentáveis. Esses cabos, por si só, eles se sustentam. Eles não precisam de guia para sustentar nada.
você pode colocar ele na própria rede, né? E ele é autossustentável. Já esse cabo aqui, o figura 8, ele é um cabo normal, certo? Só que ao lado dele eu tenho um guia, né, de aço, parecido muito com o guia de aço da Drop, né? Que a sustentação dele vai ser feita pelo guia e não pela fibra, não pelo cabo da fibra óptica. Ele vai ser sustentado pelo um guia que vai ter de aço aqui do lado e vai ser sustentado. Esse cabo também tem quantidade de até 12 fibras, certo? Esse cabo é muito usual hoje na questão de distribuição do GPON. Né? Um cabo de fácil manuseio, fácil instalação e um custo mais barato. Tá bom? Aqui, por último, nós temos o cabo Drop, né? Que é o cabo de acesso. Esse cabo vai ser ligado da CTO até o seu cliente. Esse cabo aqui também realmente é um cabo assim de muito fácil manuseio e ele também, assim como o figura 8, ele também tem um guia aqui embaixo, certo? Ele tem um guia de aço, assim como o figura 8, ele também tem um guia de aço que o deixa sustentado, certo? Então, esses dois cabos aqui não são autossustentados e esses dois cabos aqui são autossustentados. Então, são essas as diferenças que você tem que avaliar, né? Que tem custos diferentes que você tem que avaliar na hora de você escolher o seu material, certo? De splitter, né? Que é o equipamento divisor do feixe de luz. O splitter nada mais, nada menos é um cabozinho de FO com um divisor aqui, que é como se fosse um espelho, né? Que ele espelha para esses outros cabos aqui. Ele tem um espelhozinho aqui, né? Que distribui esse feixe de luz. Ele acaba espelhando a luz e conseguindo distribuir nas 8 ou 16, né, portas do splitter, vamos dizer assim, certo? Então, o que é que você tem que avaliar nesse splitter? Um splitter realmente com uma boa qualidade, que ele tenha um divisor de boa qualidade e um divisor também que seja, né, assim, bem vedado. Aí vocês falam, pô, Juventus, por que vedado? Vedado contra o quê? Contra água. Porque não existe situação nenhuma, né, que você consiga trafegar um feixe de luz se eu tiver com isso aqui com umidade. Então, com certeza, se tiver umidade nisso aqui, seu feixe de luz vai deteriorar. Você vai perder o feixe de luz. Se encostar água aqui, ou nessas pontas, ou nessa aqui, ou aqui, com certeza você vai perder o feixe de luz. Certo? Então, que tenha isso aqui com uma boa qualidade, principalmente a vedação desse conector aqui, dessa capa protetora do espelho divisor do feixe de luz. Então, isso aí tem que ser uma boa qualidade. Assim também é como a identificação de todas as pernas do splitter, certo? Isso é muito bom você ter, tá bom? Então, é uma peça assim, de simples, uma peça muito simples, não tem muita dificuldade com splitter, mas é uma peça que você tem que saber escolher, principalmente por conta disso aí, tá? Se você não souber escolher, com certeza você vai ter problemas futuros no seu GPON, tá? Um splitter primário, você tem que observar também se ele é conectorizado ou não, né? Conectorizado é que eu vou ter os conectores aqui na ponta. Se você comprou ele conectorizado, na hora de você instalar o GPON, você vai ter que cortar, né? No primeiro nível. No segundo, você só vai cortar uma perna dele, que é o alimentador, certo? No primeiro nível, você vai ter que cortar tudo, porque tudo tem que ser fundido, tá bom? Então, não podemos ter nada com conexão mecânica no primeiro nível do GPON. Não é bom que se faça isso. Por quê? Porque realmente a atenuação é alta e você não tem condição de fazer isso aqui, né, conectorizado, tá bom? Nós temos, como eu disse, splitter de 1 para 8 e splinters de 1 para 16. Voltando a falar aqui sobre cálculo de orçamento de potência, a qual eu falo muito na questão de projeto e de você fazer isso. Por quê?
Se eu tenho um cálculo de orçamento de potência de 26 dB na minha rede, só aqui nos splinters eu vou estar perdendo logo de cara quase 11 dB aqui, 14 dB aqui. Então só nisso aí, se eu tenho um cálculo de orçamento de potência de 26 dB, só nisso aqui eu estou perdendo 25 dB. Então isso é muito interessante para que você preste atenção. Porque ó, eu tenho um cálculo de orçamento de potência que é 26 dB que eu posso instalar ao meu cliente, né? Então só nisso aqui eu já sei que eu estou perdendo 25 dB. Então, no final, você vai ter só 1 dB para você estar perdendo na infraestrutura toda. Nós temos mais, lembre-se, nós temos 2 conectores muito importantes, que são os conectores de campo, que são os conectores que você vai fazer em campo, que são 2, e eles têm uma atenuação alta. Então, o nosso lançamento, todo o nosso serviço de infraestrutura tem que ser muito bem feito, tá? Só levando em conta dessa grande perda que a gente tem aqui, tá bom? Então, ó, comprar um splinter de boa qualidade é essencial.